Olá pessoal, meu nome é Cláudio, sou professor de Física, estou aqui no novo projeto da Faro, pronto para ajudar vocês sempre no projeto Aulão da Faro para o Enem. Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trabalhar com tópicos da física que são os mais importantes, aqueles tópicos que sempre aparecem no Enem. Tá bom? Então, nós vamos hoje trabalhar com um tópico em especial, que é a mecânica. A mecânica é a parte da física que se prontifica em explicar todos os fenômenos que envolvem movimentos. Então você tem a cinemática, que estuda todos os movimentos com as suas características, e você tem a dinâmica, que vai estudar as causas desses movimentos. Então é importante que nós estudemos tudo isso, por quê? Porque o Enem, ele traz muito essas questões. Tá bom, pessoal? Então vamos começar com a cinemática. Eu fiz aqui um mapa mental. Todos vocês sabem o que é um mapa mental, né? É um resumo dos caminhos que a sua mente tem que seguir para que você possa entender o assunto de forma básica. O que vocês têm que fazer depois, pessoal? Vocês têm que resolver exercícios em cima desses tópicos aqui, tá bom? Então são características básicas. Primeiro, cinemática. O que a cinemática estuda? O movimento. Então nós vamos estudar toda a parte de movimento. Quer seja na horizontal, quer seja na vertical ou quer seja no inclinado. As regras são as mesmas, só que cada direção que você toma de movimento, você tem uma característica para aquele tipo de movimento. Mas nós vamos ver isso aí com mais calma, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Nós vamos estudar movimentos sem se preocupar com suas causas. E aí nós vamos caracterizar esses movimentos de duas formas diferentes. Nós vamos caracterizar como movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Uma pergunta muito recorrente é: professor, qual a diferença do movimento uniforme para o movimento uniformemente variado? Ora, a diferença encontra-se na aceleração. Se eu tenho um movimento acelerado, o que significa acelerar, pessoal? Acelerar é variar a velocidade. Ora, professor, então quer dizer que se eu tenho um movimento onde a velocidade varia, ele é um movimento uniformemente variado? Isso mesmo, pessoal. E se eu tenho um movimento onde a velocidade não varia? Isso é chamado de movimento uniforme. Então nós vamos estudar tanto o movimento uniforme, aquele onde a velocidade vai ficar constante, e o movimento uniformemente variado, aonde a velocidade vai variar em função do tempo. Tudo bem, pessoal? Então nós temos uma grandeza no estudo dos movimentos que é fundamental, chamada de tempo. Tudo que nós formos resolver vai ser em função do tempo. Tudo bem? Então, quais seriam, professor, as características que eu posso me lembrar na hora da prova do Enem a respeito do movimento uniforme? Ora, pessoal, o movimento uniforme ele trabalha com três grandezas. Espaço, lógico, em função do tempo, lembre-se do tempo, então espaço em função do tempo, a velocidade em função do tempo e a aceleração. Então nós temos três grandezas que eu tenho que lembrar na hora da prova. Como elas se comportam dentro do movimento uniforme. Ora, eu coloquei aqui, o espaço em função do tempo. É aquela velha equaçãozinha que você conhece, que o seu professor de física já lhe falou, que é a equação do sorvete. S, que é a posição final, SO, que é a posição inicial, V de velocidade e T de tempo. O que eu observo?
eu observo que a posição inicial é da onde o corpo está saindo. O S é a posição final, ou seja, aonde o corpo está chegando. E para que ele saia de uma posição e chegue a outra, ele vai gastar o quê? Um certo tempo. E para fazer esse deslocamento, ele vai ter uma velocidade. Então, são as grandezas que nós vamos encontrar nos movimentos. Espaço em função do tempo. Ora, isso aqui, como você percebe, o expoente do tempo é 1, o que significa que isso é uma equação do primeiro grau, fazendo uma interdisciplinaridade com a matemática. Então, na matemática, você vê lá que y é igual a x mais b. Isso aqui é a mesma coisa, só que escrito com outras variáveis. Então, é uma função do primeiro grau. E como você já sabe, querido aluno, ora, todas as funções de primeiro grau são representadas através de retas, ou retas crescentes ou retas decrescentes, né? E essas inclinações de retas, elas serão dadas pela velocidade. Então, se a reta for crescente, ou seja, inclinada para cima, significa que o movimento uniforme tem uma velocidade positiva. Se a reta for inclinada para baixo, significa que o movimento uniforme tem uma velocidade negativa. Então, só olhando para o gráfico, você consegue determinar se a velocidade é positiva ou negativa. E no movimento uniforme, esse é o único gráfico relevante. Tá bom, pessoal? Aí nós temos ainda como característica velocidade constante. O que significa isso, professor? Que através do tempo a velocidade não se altera. Eu posso alterar o tempo de 0 até quanto eu quiser, mas o valor da velocidade sempre permanece o mesmo. Mas, professor, por que permanece o mesmo? Porque a aceleração é constantemente igual a 0. Ou seja, se eu não tenho aceleração, eu não tenho a variação da velocidade. Então agora, pessoal, eu vou passar um movimento para que vocês observem como se comporta um corpo com velocidade constante. Então você pode ver a partir de agora que aqui nós temos um velocímetro. Esse velocímetro está apontando sempre para a mesma velocidade, 18 metros a cada segundo, né? E você vê que através do tempo, o tempo vai crescendo, as posições vão crescendo, que vão marcando aqui nesse quadrinho embaixo, e você vai vendo que a velocidade não muda. Então isso caracteriza um movimento uniforme. A pergunta é, professor, eu consigo ver esse movimento uniforme no meu cotidiano? Raramente, porque sempre no seu cotidiano você está aumentando e diminuindo a sua velocidade. Então a gente trabalha muito mais com movimentos uniformemente variados do que com movimentos uniformes. Tá bom, pessoal? Então, o movimento uniforme é aquele em que a velocidade não se altera. Consequentemente, quando nós falamos de movimento uniformemente variado, nós temos a velocidade se alterando. Quem é a responsável pela alteração da velocidade? É a aceleração. Então, são movimentos onde existem acelerações. Isso é caracterizado, portanto, um movimento chamado de uniformemente variado. E aí, pessoal, esse movimento uniformemente variado, ele pode estar na horizontal. Por exemplo, o papai saindo de carro para ir ao trabalho. É um movimento uniformemente variado. Ele vai estar constantemente acelerando e freando o carro. É um movimento uniformemente variado que se desenvolve aonde? Na horizontal. Quando você vai pegar um copo, por exemplo, do alto de uma prateleira, esse copo escorrega da tua mão e caiu, isso é um movimento uniformemente variado. Mas por que, professor? Porque eu tenho ação da gravidade. Lembra o nome da gravidade? Aceleração da gravidade. Então ela acelera, ela varia a sua velocidade. Então na vertical também você tem um movimento
uniformemente variado. E no inclinado, professor? No inclinado é quando você vai jogar uma bola, quer seja um menino, quer seja uma menina, vai jogar uma bola de vôlei, uma bola de futebol. Então, na bola de futebol, o que você faz? Você vai bater o tiro de meta. Aí, quando você chuta a bola faz o quê? Ó? Esse movimento parabólico. Isso é um movimento inclinado. Ora, a menina vai jogar um voleibol, joga a bola para cima e bate na bola. O que a bola faz? Um movimento parabólico. Isso é um movimento variado. Tudo bem, pessoal? Então, movimentos variados podem acontecer na horizontal, na vertical ou no inclinado. A pergunta é, professor, as equações mudam se eu estiver trabalhando em um deles? Não, pessoal. A equação é sempre a mesma, né? O que vai mudar são pequenas características. Por quê? Na horizontal nós chamamos de aceleração. Na vertical nós chamamos de gravidade. Então muda-se a letrinha A ou G, tá bom? Então a única mudança das equações é do A para o G. Então vamos estudar as características aqui, ó. O espaço variando em função do tempo. É aquela equação que vocês conhecem como sorvetão. Olha aqui, ó. Sorvetão, SSOV vezes T mais meio da aceleração vezes o tempo, elevado ao quadrado. E aí voltamos à matemática. Professor, se o meu tempo tem expoente 2, é uma função do segundo grau. E se é uma função do segundo grau, eu posso ter uma parábola com concavidade voltada para cima, aceleração positiva. Com concavidade voltada para baixo, aceleração negativa. Então, os diagramas de espaço em função do tempo vão ser sempre ou concavidades para cima ou concavidades para baixo. Vejam a diferença. O espaço em função do tempo do movimento uniforme é uma curva. E do movimento uniforme é uma reta. Então, uniformemente variado uma curva, uniforme uma reta. Professor, os dois representam a mesma coisa? Os dois representam a mesma coisa. Mas qual a diferença? Esse tem variação de velocidade, movimento uniformemente variado. Esse não, movimento uniforme. Tudo bem, pessoal? Ora, como é uma característica do movimento uniformemente variado, nós temos o quê? A velocidade variando também em função do tempo. Então, nós vamos encontrar duas equações para a velocidade. Vou até, né, que é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, ou uma equação, pessoal, eu vou fazer uma brincadeirinha, vocês me perdoem, tá? Ó, vovô viu a vovó com dois amantes no triângulo sexual, que é a chamada equação de Torricelli, né? Então, essa equação de Torricelli calcula a mesma coisa que a primeira, com uma diferença, pessoal. A primeira, o vou até, ela precisa do tempo para ser calculada a velocidade. E a equação do vovô não precisa de tempo. Então, você consegue determinar a velocidade sem precisar do tempo. Ora, mas se eu pego a equação do vou até, ela é do primeiro grau. Então, gráficos retas. Então, uma reta crescente me diz que a aceleração é positiva. Uma reta decrescente me diz que a aceleração é negativa. Tudo bem, pessoal? E qual é a última característica do movimento uniformemente variado? A última característica é que a aceleração é constantemente diferente de zero. Ela tem que ser diferente de zero, por quê? Porque é ela quem caracteriza a variação da velocidade. Tudo bem, pessoal? E aí, só lembrando, lembrem-se que nos movimentos verticais de subida ou de descida, movimento vertical de subida é chamado de lançamento vertical. Movimento vertical de descida, quando o corpo é abandonado, queda livre. Quando ela é lançado, lançamento vertical, tá bom? Então, nós substituiremos a aceleração pela gravidade. Então, como é que ficaria a equação de Torricelli? Vovô viu a vovó com dois
garotões no triângulo sexual. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Agora vamos fazer um exercício. Então, pessoal, olha aqui, ó. Vamos pegar um exemplo a respeito do que nós vimos falando anteriormente, do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, tá bom? Então, tá aqui um exemplo para você ver, ó. Ele diz o quê? Essa questão, pessoal, caiu no vestibular da FUVEST de 2020, tá? Então é uma questão atual. Diz assim, ó: um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme o gráfico. Então, está aqui o gráfico mostrando como é que a velocidade varia em função do tempo. A função que indica o deslocamento. O que ele chama de deslocamento? O espaço em função do tempo. Então, eu já escrevi aqui, ó, nós vamos ter a equação do sorvetão, pessoal. Por que do sorvetão, pessoal? Porque a velocidade não está variando em função do tempo, então existe aceleração. Se existe aceleração, então movimento uniformemente variado. Como é que eu calculo o deslocamento? Através da equação do sorvetão. Tudo bem, pessoal? Então, alguns dados já aparecem no gráfico de maneira simples. É só analisar o gráfico. E por que eu escolhi uma questão de gráfico? Porque o Enem adora análises gráficas. Ele adora análises gráficas. Então você tem que saber fazer a leitura de um gráfico. Então vamos aprender aqui, pessoal. Olha para esse gráfico aqui. O eixo Y representa o eixo das velocidades. O eixo X representa o eixo dos tempos. Observe que o gráfico ele toca no eixo Y exatamente no ponto igual a 5. Então, o que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que a velocidade inicial desse corpo é de 5 metros por segundo. Ora, professor, mas eu estou vendo que essa velocidade inicial está lá na equação do sorvetão. Então, isso já é um valor que vai entrar na minha equação? É. Tá vendo, pessoal, como é simples? Tá vendo, pessoal, como é simples? Tá vendo, pessoal, como é simples? E agora, professor? Bom, agora eu tenho que achar a aceleração, né? Ah, professor, vamos achar a aceleração. Como é que eu vou achar a aceleração? Nós vamos trabalhar com uma partezinha da matemática, tá bom, pessoal? Olha aqui, ó, nós vamos pegar a partir do ponto 5 e nós vamos traçar uma reta paralela ao eixo dos tempos. Olha o que nós iremos fazer. Olha, professor, uma reta paralela. Isso, você está vendo aqui, ó, que se eu puxar uma reta paralela ao eixo Y, eu vou ficar com um triângulo retângulo? Ah, professor, é verdade. O meu professor de matemática me diz que se eu coloco um ângulo aqui, ó, e chamo esse ângulo de θ, eu posso chamar esse lado daqui de cateto oposto e esse lado aqui de cateto adjacente. Muito bem, professor. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver, pessoal, porque a física ela diz que a aceleração de um corpo dado no gráfico, ela é numericamente igual à tangente desse ângulo θ. Ora, professor, mas como é que eu calculo essa tangente? É o valor do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Professor, mas isso é número. Claro que é número. Observa aqui, ó. Aqui a gente não começa no número 5 e a gente não termina no número 20. Então, qual é o valor do cateto oposto? 20 menos 5. Ah, professor, é muito simples isso. 20 menos 5 é 15. E qual é o valor do cateto adjacente? Aí eu vou aqui para o eixo dos tempos, ó. Ele começa no ponto 0
termina no ponto 12. Então, 12 menos 0 dá 12. Professor, quanto que vale 15 dividido por 12? 1,25. Professor, então o senhor está me dizendo com essa continha besta, que até a minha vozinha faz, que está de quarentena faz, sim, olha aí pessoal, 1,25 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração, tá vendo? Ah, professor, então agora eu posso jogar, mas eu não tenho posição inicial. Mas o problema, ele não me deu a posição inicial. Então nós vamos fazer uma suposição. Esse móvel está partindo da posição 0. Ok, professor, então agora eu posso escrever a equação, não posso? Pode. Olha aqui, ó, você vai fazer S igual, quanto que nós colocamos para SO? 0. Mais, quanto que vale a velocidade? 5. Vezes o tempo. Mas professor, eu não tenho o tempo que é 12. Opa, o exercício aqui está pedindo o quê? Função. Então eu tenho que ter a variável. E nos movimentos, quem é a variável? Tempo. Agora, mais... Por que mais, professor? Está vendo que a reta é crescente? E nós acabamos de dizer que quando a reta é crescente, a aceleração é positiva. Então, mais a metade do valor da aceleração, 1,25, vezes o tempo elevado ao quadrado. Mas aí, como você é perfeccionista como eu, você fala o quê? Eu posso dar uma arrumadinha? Pode, né? É o que a gente sempre faz para ficar bonitinho, ó. 5 vezes t, observe que eu já tirei o 0, mas quanto é a metade de 1,25? Ora, professor, eu já fiz as minhas contas na calculadora e é 0,625 vezes t ao quadrado. Então, pessoal, essa é a função horária dos espaços. Pessoal, vamos aplicar tudo isso que nós acabamos de ver através desse exercício, que também caiu no vestibular de 2020, ok? Ele diz assim, ó, em um tratamento fisioterápico, uma lâmpada que emite radiação no infravermelho, ele chamou de IV, tá? É utilizada para aquecer a região do joelho de um paciente. Ok? A temperatura da região com massa de 100 gramas, e aí, para facilitar para você entender o processo, pessoal, já começa a escrever aquilo que você está lendo, para você ver os dados que você tem. Então, ele me deu a massa que vale 100 gramas. Ok, professor? Então, vamos lá. Precisa ser elevada até 40 graus Celsius, ou seja, a região do joelho vai ser aquecida até chegar a 40 graus Celsius. Ok. Supondo uma lâmpada com potência de 200 watts. Lembra aí da pouco que eu falei para vocês? Então, potência é de 200 watts. Lembrem-se, vou fazer aqui uma nuvenzinha porque você está pensando, tá? Joule por segundo. É o que significa watt. Muito bom. Então, e eficiência de conversão para o IV, lembre-se, IV infravermelho, de 1%. Ou seja, de todos esses 200 watts que ele vai me dar, o meu joelho vai absorver somente 1%. Aí você pensa, professor, então qual será a quantidade de energia que vai chegar até o meu joelho? Aí você vai fazer uma questão de porcentagem, tá? Nós vamos chamar de potência útil. Ela vai ser a eficiência, que é 1%, 1 dividido por 100, vezes a potência fornecida, que é 200.
Olha que continha boa, pessoal. 200 por 100, a potência então que chega ao meu joelho equivale a 2 watts. Então observe, o aparelho, a lâmpada tem potência de 200, mas o que o meu joelho absorve é apenas 2, 1% de 200. Tudo bem, pessoal? Ok, calcule quanto tempo. Então a variável que eu tenho que achar é o tempo. Muito bom. Ora, quanto tempo de exposição ao infravermelho será necessário para alcançar os 40 graus Celsius? Considere o calor específico da região. Aí eu peço para você observar bem o que está sendo colocado. Ó, joule por quilograma Kelvin. Uma das coisas que eu peço para você usar, isso é uma pegadinha de vestibular muito recorrente em todos os vestibulares. Olha como ele te deu a massa. Gramas. Gramas. Olha o que ele te deu no calor específico. Quilograma. Então você não pode trabalhar com a massa em grama e com o calor específico em quilograma. Então eu tenho que levar essa massa para quilograma. Pessoal, como é que a gente leva a massa para quilograma? Ora, eu pego a massa de 100 e divido por quanto? Por 1000. Porque 1 quilograma não tem 1000 gramas, então eu vou dividir por 1000. Ora, pessoal, isso aqui então vai me dar 0,1 quilograma. Pronto, você já fugiu da pegadinha do exercício. O resto agora é aplicar na equação e fazer continhas. Tá bom, pessoal? Então vamos aqui, ó. Vamos lembrar. Potência é a quantidade de calor por intervalo de tempo. Olha a variável que ele quer aqui, ó. É esse que nós vamos encontrar. Então, o intervalo de tempo. Aí eu vou olhar. Bom, a temperatura do corpo humano que ele me deu aqui é de 36 graus Celsius. Ela vai ser elevada até 40. Ora, você se derrete de 36 a 40? Não, você não se derrete de 36 a 40. Então, você vai manter o seu estado físico. Ah, professor, então eu já sei. Aqui é uma equação de que macete. É verdade. E aqui embaixo? A potência. Pronto, pessoal, o resto é continha. É continha que todos nós sabemos fazer. Todos nós? Gente, e até eu que sou louro, eu faço, olha aqui, ó, 0,1 vezes os 3.500, que é o calor específico. Professor, e a variação de temperatura? É simples, criatura, de 36 para 40 dá quanto? 4 graus. Isso aqui eu vou dividir por quanto? Pela potência, 2. Ah, não creio. Credes, criatura. Olha aqui, ó, 0,1 vezes 3.500 eu posso cortar, dá 350. 4 dividido por 2 dá 2. 350 vezes 2, quem não sabe fazer? Eu. Então, ΔT vai ser 700 segundos. Tudo bem aí, pessoal? Entenderam? Sucesso! Então, pessoal, um outro assunto que o Enem traz muito, né, é a parte térmica da física. Por que a parte térmica? Porque nós temos aí vários eventos que vêm acontecendo no mundo a respeito das temperaturas ambientes, elas vêm subindo, né? Está acontecendo aí o derretimento das calotas polares, enfim. Então esses fenômenos que envolvem a temperatura, eles são muito recorrentes no nosso cotidiano. E o Enem contextua isso e trabalha muito com esses processos, tá bom? Então, o primeiro, ou melhor, o próximo assunto que nós vamos falar é a respeito da calorimetria. Calorimetria é uma parte da física responsável por estudar os fenômenos de troca de energia térmica entre os corpos. Então, o que nós vamos fazer é medir a quantidade de energia trocada entre os corpos. E para essa medição, pessoal, nós temos que levar em consideração um processo, as formas de medida. Ora, professor, por que as formas de medida são importantes?
Porque, veja, nós estudamos uma medida básica chamada de caloria. A caloria, ela é um experimento do Joule que fez uma relação que vale 4,18 joules. Então, quando nós falarmos de caloria, caloria, pessoal, é aquela que você queima ao caminhar, que você consome quando come comida, tá? Então, a regra é muito simples. Comi mais do que fiz, eu engordo. Fiz mais do que comi, eu emagreço. Então, é bem simples a regra. Tá bom, pessoal? Então, olha aqui, ó, a caloria é aquela mesmo nutricional. Só que nós trabalhamos na nutricional com uma unidade derivada, que é chamada de quilocaloria. Então, os alimentos, eles sempre vêm tabulados em quilocalorias e não em calorias normais. A caloria física, uma caloria física equivale a 4,18. A quilocaloria, pessoal, é 1000 calorias. Tá bom? Então, quando você vê num alimento 5 quilocalorias, são 5.000 calorias naquele alimento. Tá bom? Então, a calorimetria ela vai medir essa quantidade de energia trocada. Tá joia? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o estudo da calorimetria em dois. Uma chamada de calor sensível e outra de calor latente. Professor, qual a diferença entre calor sensível e calor latente? O calor sensível é aquele que existe a troca de energia com a variação da temperatura. Ou seja, o corpo não muda o seu estado físico. Ele permanece no estado físico, mas varia a sua temperatura. Ok? Ok. Como é que então eu vou medir? Ora, eu vou medir em função da temperatura. Uma equaçãozinha muito simples chamada de Q macete. Q de quantidade de calor, M de massa, C é uma característica da substância chamada de calor específico e ΔT é a variação da temperatura. Professor, o que é esse calor específico? Calor específico ele mede a quantidade de energia que cada grama de uma substância precisa trocar para variar 1 grau Celsius na sua temperatura. Tá bom? Então, quando nós falamos do maior calor específico e o mais conhecido dos calores específicos, é o calor específico da água. Ele vale 1 caloria para que cada grama varie cada grau Celsius. E é um dos maiores calores específicos que tem. Você já percebeu, caro aluno, na aplicação do cotidiano da calorimetria, que todas as vezes que você se expõe ao sol, o seu corpo solta água? Você sua, fica bastante suado? Você já percebeu isso? Você já se perguntou por que isso acontece? É uma forma de proteção do seu corpo. Como o calor específico da água é muito grande, ora, aquela energia que chega através dos raios infravermelhos, elas tendem a penetrar na sua pele. Mas o seu corpo o que faz? Joga uma camada de água em cima dele. Então ele faz um filtro natural, para que você não absorva tanta energia, para que a sua temperatura não suba. Tá bom? Isso se dá devido ao calor específico da água ser alto. Tá? Então nós temos o Q macete, Q igual a M vezes C vezes ΔT, para calcular a quantidade de calor trocado entre os corpos quando existe a variação da temperatura. Tá bom? Aí nós temos uma outra grandeza chamada de capacidade térmica. Professor, o que vem a ser a capacidade térmica? A capacidade que um corpo tem em trocar energia e variar a sua temperatura. Tanto é assim que a capacidade térmica de um corpo é dada em função da quantidade de calor pela variação da temperatura. Ah, professor, então ela mede qual é a quantidade de energia que um corpo precisa para variar cada grau Celsius? Essa é a definição da capacidade térmica. Ora, professor, mas o calor específico mede por massa. Ele depende da massa? Não.
é um valor numérico que independe da massa. Vou dar um exemplo, pessoal. Se você pega na sua casa um copo com água ou uma bacia com água, eu pergunto para você qual é a substância que tem dentro do copo e qual é a substância que tem dentro da bacia. Você me responde, água. Eu mudei a substância? Não. Então o calor específico é o mesmo. Mas eu mudei as massas, professor, porque no copo cabe, sei lá, 5 ml. Na bacia eu coloquei 1 litro, são massas diferentes. Mas aí você está falando de capacidade térmica. Você não está falando de calor específico. O calor específico da água é 1, independente da massa. Mas a capacidade térmica das quantidades de massa é que são diferentes. Tá bom, pessoal? Entenderam isso aí? Ok. Professor, então eu posso escrever aqui nas minhas anotações. Calor específico independe da massa e capacidade térmica depende da massa. Ambos são variáveis de calor sensível. São usadas essas equações quando você tem variação de temperatura na troca de calor. Ok. Professor, mas eu vi outro dia uma reportagem que falava que tem uma máquina térmica capaz de oferecer 500 watts de calor. Eu não entendi muito bem. Isso é potência, tá? É a potência da máquina. Inclusive, a potência ela está presente em todos os ramos da física. Qualquer ramo que você vai estudar, intensidade e potência estão presentes. Ora, mas na calorimetria, a potência é dada pela relação entre a quantidade de calor e o intervalo de tempo. E aí, pessoal, você tem que lembrar o quê? Ora, o Jornal Nacional, ele me disse o watt, né? O que é o watt? Ora, pessoal, o watt nada mais é do que joule por segundo. Lembra do joule? Olha aqui o joule aqui, ó, 4,18 calorias. Ah, professor, então eu também posso medir isso em calorias por segundo? Pode. Você pode medir isso também em calorias por segundo. Mas a potência, ela me diz a rapidez com a qual eu forneço energia para um corpo variar a sua temperatura. Tudo bem, pessoal? E também nós temos uma outra relação, que quando o Enem trabalha com essa relação, ele mistura corpos, chamado de equilíbrio térmico. Inclusive, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Tem uma regra básica do nosso cotidiano que diz assim: para toda ação existe uma reação. Você usa isso no seu cotidiano todo. Se eu fizer mal para uma pessoa, eu vou receber um mal. É isso, né? Aí, pessoal, isso aí é a terceira lei de Newton. Ela diz que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção que atua no sentido contrário. Não é verdade? É verdade. Então, quando eu tiver uma troca de calor, eu tenho um corpo que está cedendo energia e tenho um corpo que está recebendo energia. Ora, quando um corpo cede, por exemplo, 10 joules de energia e o outro recebe 10 joules de energia, você diz que esse sistema é conservativo. Agora, se um corpo cede 10 joules de energia e o outro só recebe 6 joules de energia, ele não é conservativo. Por quê? Porque existe energia que não foi cedida para o outro corpo. Ela foi consumida de forma diferente. A calorimetria, ela trabalha basicamente com sistemas conservativos. Então, a quantidade que eu dou é a quantidade que o outro recebe. Tá bom? Então, isso é chamado de equilíbrio térmico. Professor, onde é que entra a terceira lei de Newton? Tudo é uma questão de equilíbrio. Tudo no universo gira em torno do desequilíbrio e do equilíbrio. Então, observe, quando eu estou com problemas, eu estou desequilibrado. Quando eu acerto os meus problemas, eu equilibro.
Então, quando você tem um desequilíbrio, isso te incomoda. Isso vai gerar em você uma ação. E essa ação é no sentido de voltar ao equilíbrio. Então, tudo no universo gira em torno de equilíbrio. A calorimetria também gira em torno de equilíbrio. Então, quando eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes, eu tenho dois corpos desequilibrados. O que eles vão fazer? Vão trocar energia entre si para a tendência natural do equilíbrio. Isso é chamado então de equilíbrio térmico, tá bom? E uma outra parte da calorimetria que nós vamos estudar também é o chamado de calor latente. Então estudamos o calor sensível, o corpo ganha ou perde energia e varia a sua temperatura. Vamos estudar o calor latente. Quando a gente fala de calor latente, nós estamos olhando para aquela pedrinha de gelo. Quando você retira ela do congelador e coloca sobre a mesa, ela não continua no seu estado sólido, ela passa para o seu estado líquido, então ela sofre um processo de fusão, né? Da mesma forma, quando você pega a cubinha de gelo e coloca água e coloca dentro do congelador, ela se transforma em gelo, ela sofre um processo de solidificação. Quando você coloca água para fazer café, essa água ferve, ela está em ebulição. E quando você pega vapor e condensa, ele volta para o estado líquido. Ora, professor, isso são mudanças de estado físico. A calorimetria também se preocupa com isso, com as mudanças de estado físico. Então, para um corpo mudar o seu estado físico, ele precisa ganhar e perder energia. Ah, professor, mas eu consigo medir? Sim, consegue. Você vai conseguir medir através de uma equação que nós vamos chamar de quimolesa. Então, o quimacete é usado para a variação da temperatura e o quimolesa é usado para a mudança de estado físico. Professor, eu uso uma e depois uso a outra? Sim. Você usa o quimacete todas as vezes que tiver variação de temperatura. E você usa o quimolesa todas as vezes que o corpo estiver em mudança de estado físico. Quer seja sofrendo uma fusão, quer seja sofrendo uma solidificação, quer seja sofrendo uma ebulição ou quer seja sofrendo uma liquefação. Professor, na sublimação eu não uso? A sublimação é um processo rápido. E a calorimetria, ela não estuda processos rápidos, não a nível de ensino médio, tá? Então você não precisa se preocupar com a sublimação, tá bom? Então, outro assunto que o Enem também gosta de trabalhar muito, devido às ondas de celular, devido a essa relação de televisão, de rádio, de tudo mais, é ondulatória, que é uma parte que aparece muito no Enem, né? Então vamos pegar alguns pontos básicos de ondulatória para introdução do assunto e depois nós vamos estudando os fenômenos devagarzinho, tá bom, pessoal? A primeira coisa é a definição de onda. O que é uma onda? É uma perturbação. Isso que eu estou fazendo agora. Estou num ambiente totalmente silencioso, mas eu estou perturbando o ambiente. Emitindo o quê? Uma onda chamada de onda sonora. O sol que agora está aparecendo no ambiente, o que ele faz? Ele perturba o ambiente através de uma onda chamada de onda eletromagnética. Então, a definição de ondulatória ou de onda é uma perturbação causada em um determinado meio. Mas o que nós temos que lembrar? Ora, quando o sol bate em você, ele sai te arrastando pela rua? Quando uma pessoa fala contigo, ela te empurra? Não, pessoal, isso não acontece. Por quê? Porque são ondas. E ondas não transportam matéria. Elas transportam apenas energia. Ah, professor, então o senhor pode falar comigo que eu vou ficar no cantinho que eu estou. Sim, o sol pode bater em mim que ele não vai me arrastar pela rua? Não, mas professor, tem uma coisa, quando eu vou no mar, ora, a onda do mar me arrasta, é lógico que ela te arrasta, pessoal,
Porque você fica com o pezinho no chão, você quer dar uma de super-homem e enfrentar a onda, tira o seu pezinho do chão. Quando você tirar o seu pezinho do chão, você vai fazer isso aqui, ó. E pronto, vai ficar no mesmo lugar. Ela não vai te levar para lugar nenhum, tá? Agora você quer dar uma de super-homem. Ah, vou enfrentar a onda. Vai tomar caldo. Beleza, pessoal? Então vamos seguindo. Onda não transporta matéria, somente energia. Ok. Aí a primeira coisa que nós vamos fazer a partir de agora é classificar essas ondas. A classificação das ondas segue alguns critérios. O primeiro critério é chamado de modo de vibração. É como essa onda perturba os pontos do meio. E a primeira classificação que vocês estão vendo agora é a transversal. A transversal é quando os pontos do meio vibram de forma perpendicular à onda. Vou dar um exemplo. Imagina que você esteja na fila da sua escola. Tá bom, pessoal? Então você está lá na fila da escola. Tem um coleguinha aqui, outro coleguinha do seu lado aqui, tá? Aí vocês falam assim, ó, vamos fazer uma ola? Aí você fala, pô, vamos fazer uma ola na fila? Vamos. O que que acontece? O primeiro que está lá na frente, ele agacha e sobe. Ele saiu do lugar? Não. Mas o que que acontece com o segundo? Agacha e sobe. E o terceiro? Agacha e sobe. Então, o movimento de cada pessoa da ola é simplesmente subir e descer, subir e descer. E qual é o movimento que você vê para a sucessão de pessoas? A onda se propaga nessa direção e você está subindo e descendo. Então, isso é perpendicular. Então, você classifica a onda como sendo transversal. Onde mais eu vejo? Ora, você já pulou corda? Quando você pula a corda, você cria uma onda transversal, tá? Se você já brincou de corda, amarelinha, aqueles negócios todos, você cria uma onda transversal, tá bom? Então, ondas transversais são aquelas que a direção de propagação da onda forma um ângulo de 90 graus com a direção de vibração dos pontos. Tudo bem, pessoal? Outro exemplo, a luz do sol ou luz de forma geral são ondas transversais, tá? Muito bem. Um outro exemplo que você pode ver agora são as ondas longitudinais. Um bom exemplo de ondas longitudinais é o que eu estou fazendo agora, o som. O som também ele é chamado de ondas de compressão. Você já percebeu que quando você fala, você expele ar, né? E quando você expele ar, você perturba as partículas do meio, empurrando, colidindo essas partículas umas contra as outras. Então você cria regiões de alta pressão e regiões de baixa pressão. Então o som é uma onda longitudinal. Por que que ela se caracteriza dessa forma? Porque a direção de propagação da onda coincide com a direção de vibração dos pontos. Então, se a onda está vindo para cá e os pontos estão fazendo isso, a direção é a mesma. Professor, mas e se a onda estiver indo para cima? Os pontos estão subindo e descendo. Então, se a direção é a mesma, você chama de onda longitudinal. Ok, pessoal? E a terceira que nós vamos ver é a onda mista. A onda mista é aquela que eu acabei de falar para você, a onda do mar. Ela é uma onda mista, ela tem uma vibração tanto longitudinal quanto transversal. Um exemplo disso, vocês já perceberam que as ondas que chegam à praia, elas formam tubos, elas vão se enrolando assim, ó. Então, pessoal, isso aí caracteriza que ela tem duas direções de vibração, tanto para cima quanto para baixo, quanto para frente e para trás. Aí ela vai formando aqueles tubinhos, certo? Então, são exemplos de ondas mistas. Então, uma forma de classificar as ondas é quanto ao modo de vibração. Lembre-se, como os pontos do meio se perturbam com a chegada da onda.
ou de forma transversal, ou de forma longitudinal, ou de forma mista. Tudo bem, pessoal? Então, a próxima classificação que nós vamos fazer é quanto à chamada natureza da onda. Professor, como é que eu posso ver a natureza da onda? Ora, a natureza é da onde se vem, né? Como a onda é formada, como é que ela se propaga em um determinado meio? Isso é a natureza. Quando eu emito uma onda, como é que ela vai chegar a um determinado local? Isso é natureza. Então existem duas formas de classificação. A onda chamada de eletromagnética, ela se caracteriza por não precisar de matéria para se propagar. O exemplo é a luz que vem do Sol. Ela é uma onda eletromagnética, se propaga no vácuo, mas ela também se propaga em meios sólidos. Por exemplo, ela seca a sua roupa. Então ela passa através da sua roupa e promove a evaporação da água na sua roupa. Ora, professor, então a luz do Sol, ela precisa de meios materiais? Não. Se não tiver, ela se propaga da mesma forma. Então isso é caracterizado como ondas eletromagnéticas. Falando mais cientificamente, ondas eletromagnéticas são ondas geradas por dois tipos de campo. Um campo chamado de campo elétrico perpendicular a um campo chamado de campo magnético. Então você tem a oscilação desses dois campos, né? O elétrico e o magnético, e aí então você forma a onda chamada de eletromagnética. Tá bom, pessoal? E um outro tipo de onda que nós podemos perceber são as ondas mecânicas. Professor, as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, até aí eu entendi. Mas e as ondas mecânicas também se propagam no vácuo? Não. O professor agora vai gritar no vácuo, tá, pessoal? Eu vou imitar uma onda sonora no vácuo. Pega. Pronto. Vocês ouviram alguma coisa? Não. Por quê? Porque entre eu e a câmera tem um vácuo. O som não se propaga no vácuo. Por quê? Porque é uma onda mecânica. Ele precisa de matéria para se propagar. No vácuo tem matéria? Não. Então o som não se propaga no vácuo. Tá bom, pessoal? Então ondas eletromagnéticas propagam-se em meios sólidos, líquidos e gasosos e no vácuo. As ondas mecânicas somente onde tem matéria. Sólido, líquido e gasoso. Tá bom? Aí nós vamos também classificar as ondas segundo a sua dimensão. Quando nós falamos de dimensão, nós estamos percebendo como é que essas ondas perturbam determinados meios, né? Como é que elas fazem a sua propagação, quantas direções elas perturbam. Então nós classificamos segundo a sua dimensão. Ela pode ser unidimensional, quando perturba o meio somente em uma direção. Ela pode ser bidimensional, quando perturba o meio em duas direções, na chamada região, área, como queiram. Ou ela pode ser tridimensional, que ela perturba uma esfera em torno de você. Por exemplo, o som é uma onda tridimensional. Você já percebeu que quando você fala você não ouve? É por isso que o professor, aquele seu professor que é chato pra caramba, fala assim: menino, cala a boca, menino, eu tô explicando, cala a boca, menino. Menino, cala a boca, menino, eu tô explicando, cala a boca, menino. Por que ele fala isso? Porque enquanto você está emitindo ondas sonoras, toda essa região da sua cabeça está movimentada na emissão da onda, inclusive o seu ouvido. Então, ao falar, você não ouve direito. A não ser que você cale a sua boca e preste atenção no professor. Aí você começa a ouvir, tá? Então, falar e ouvir não funciona. Respeite o professor, menino. Tá bom? Então, isso é chamado de onda tridimensional. A classificação, então, dessas ondas, elas vão depender da quantidade de direções mobilizadas na propagação da onda. Tudo bem aí, pessoal? Então vamos seguindo. Ora, a próxima classificação que nós vamos fazer são as chamadas ondas periódicas. As ondas periódicas são ondas que
que obedecem o chamado período. O período nada mais é do que o tempo que se gasta para ocorrer uma oscilação. Então eu vou me dar como exemplo, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Vamos supor que o meu período significa abaixar e levantar. Então eu abaixo e eu levanto. Para fazer esse movimento de abaixar e levantar, eu vou gastar um certo tempo. Esse movimento que eu estou fazendo, a onda chama de oscilação. É a oscilação que eu estou fazendo. Então, se eu abaixo, ó, vamos contar o tempo. Plum, abaixei e subi, 2 segundos. Eu tenho um período de 2 segundos, tá? Então, período é tempo que se gasta para cada oscilação. A outra grandeza é a chamada de frequência. Vocês já perceberam que a voz feminina, ela é mais aguda do que a voz masculina? Vocês já perceberam isso? As mulheres falam numa frequência mais alta e os homens falam numa frequência mais baixa. Então, pessoal, ó, não conto para ninguém, mas as mulheres falam mais alto do que os homens. Certo, pessoal? É verdade isso, tá? Então, quando uma mulher falar, ouve. Perfeito? Elas sempre falam numa frequência maior, tá? Então, a frequência é o quê? É o número de oscilações. Quantas oscilações vão acontecer num dado intervalo de tempo? Então, você fala assim, professor, eu vou lhe dar 2 segundos. Abaixa e levanta quantas vezes o senhor conseguir. Aí eu vou e faço o movimento. Eu consigo 10 vezes em 2 segundos. Eu sou o T-Flash, pessoal. Olha aí, ó, eu consegui 10 vezes em 2 segundos. Essa é a minha frequência. 10 oscilações a cada 2 segundos. Professor, mas eu quero em 1 segundo. Ô, pessoal, 10 dividido por 2 vai dar 5. Eu faço 5 oscilações em cada 1 segundo. Isso é frequência. Tudo bem? Então, uma onda periódica nada mais é do que uma onda onde as suas oscilações acontecem com tempos constantes. Isso é chamado de onda periódica. Professor, eu posso relacionar matematicamente a frequência com o período? Pode, vocês já viram, né? A frequência é o inverso do período, tá? Sempre. A frequência é o inverso do período. Ora, professor, a frequência é medida em qual unidade? Hertz, que nada mais é do que oscilações por segundo. E o período? Em segundo. Então eu estou medindo quantas oscilações acontecem a cada segundo. É por isso que a frequência é o inverso do período ou o período é o inverso da frequência. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Ok. A próxima grandeza que nós vamos ver é a velocidade de propagação das ondas. Professor, a velocidade de propagação das ondas, ela determina o espaço que a onda percorre no intervalo de tempo que ela gasta? Isso, ela vai exatamente fazer esse processo. Ora, professor, mas como é que eu vou medir o espaço que a onda percorre? Ora, pessoal, é de uma forma muito simples. Você mede o espaço através de uma grandeza chamada comprimento de onda. Professor, o que é um comprimento de onda? Ó, eu vou desenhar uma ondinha aqui, tá, pessoal? Ó, pronto. Olha só, pessoal. Esse pontinho aqui da ondinha é chamado de crista. Esse outro pontinho aqui, ele também é chamado de crista. E entre uma crista e outra é uma oscilação. Então quer dizer que se é uma oscilação, isso aqui é um comprimento de onda. Professor, mas como é que eu chamo comprimento de onda? De lambda. Então dar uma lambda é medir o comprimento de onda, pessoal. Quando você dá uma lambda no sorvete, você mediu o comprimento de onda do sorvete. Ok, pessoal? O cachorro te deu uma lambda, mediu o comprimento de onda seu.
É isso mesmo, brincadeira, pessoal. Lambda é comprimento de onda. Distância entre dois pontos altos consecutivos, entre dois pontos baixos consecutivos, ou uma oscilação da onda, tá? Ora, se eu tenho o espaço, que é medido em lambda, e se eu tenho o tempo, que é medido em período, eu tenho o quê? Velocidade. Não é espaço pelo tempo? É. Professor, então veja só, eu posso escrever velocidade como sendo o espaço percorrido pela onda pelo tempo gasto para ela percorrer. Isso, pode escrever. Essa aí é a função do movimento uniforme, lembra? Ah, professor, tô lembrado sim. Que nem diz mineiro lá do interior, eu me lembro. Já que você se lembra, criatura, como é que nós medimos o espaço de uma onda? Através de uma lambda. E o tempo, professor? Olha, o tempo é o período. Tá legal, pessoal? Então, um abraço.